Bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate. E hoje, em comemoração ao Novembro Azul, nós vamos falar de saúde masculina. E para começar esse mês com chave de ouro, nós convidamos aqui o cardiologista, o Dr. Gabriel Dodô Buchler, que vai falar para a gente sobre a importância da prevenção e o cuidado com o seu coração. Eu vou começar pedindo para que o Dr. Gabriel se apresente, mas antes eu quero pedir para você deixar um like para a gente, se inscrever no canal e já encaminhar esse podcast para os seus amigos, porque o assunto aqui é muito interessante. Dr. Gabriel, pode se apresentar, por favor? Nessa câmera aqui, por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Gabriel Dodô Buchler, eu sou cardiologista clínico e intervencionista. E para mim é um prazer estar aqui e agradeço muito o convite da Edilene para conversar com vocês e tentar esclarecer um pouquinho, trazer um pouquinho de conteúdo a respeito de saúde cardiovascular masculina. Doutora Mayra. Oi, gente, eu sou a Mayra, cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, com foco também em odontologia estética e ortomolecular. Doutora Aline. Olá, meus lindos, eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade e a saúde que você e seu corpo merecem. Obrigada. A gente sabe que Novembro Azul é dedicado aí à saúde masculina, a gente fala muito da questão da próstata, mas também é um momento de você fazer os seus exames de rotina, conhecer um pouco mais da sua saúde, e a gente sabe que às vezes os homens eles acabam negligenciando um pouco essa questão de saúde. Por isso que a gente está trazendo aqui esse mês uma série de profissionais da área de saúde para falar de saúde masculina. Doutor Gabriel, vamos começar com uma pergunta. Como que as doenças cardíacas, quais são as doenças mais cardíacas comuns nos homens? Se é que tem uma diferença entre doença cardíaca, se tem uma maior incidência feminina? Eu acho que as doenças cardiovasculares, elas seguem um padrão epidemiológico, estatístico, e tanto os homens quanto as mulheres, eles são sujeitos a uma série de patologias, né? Eu acho que os homens, eles são muito propensos, né? O mais comum que a gente acaba vendo são doenças cardiovasculares obstrutivas, por exemplo, doenças coronárias, são aquelas, termos populares, né? Aquelas obstruções por placas de gordura nas artérias do coração, que levam a angina, levam a infarto, então são patologias extremamente comuns que a gente acaba encontrando. E a gente também tem outras patologias que podem ser tanto consequência disso, como também consequência de um estilo de vida ou de comorbidades, fatores de risco mal controlados. Então, como insuficiência cardíaca, que é bastante comum, doenças que levam a arritmias. Mas, em termos preventivos, quando a gente acaba cuidando no consultório, orientando o paciente, correndo atrás do controle dos fatores de risco de um estilo de vida mais saudável, a gente sempre foca e bate o martelo com relação à prevenção de infarto, né? Que acho que não deixa de ser a patologia cardiovascular mais letal e mais frequente que nós temos. E doutor Gabriel, quando você fala em fatores de risco, exemplifica para a gente, por favor, para o pessoal que está assistindo em casa entender quais são essas Fatores de risco. essas atividades, ou enfim, aquilo que ele pode fazer que contribui para a patologia. Perfeito. A gente tem alguns fatores, então a gente tem que separar os fatores de risco modificáveis dos não modificáveis. Dos modificáveis, que é o que a gente foca muito no consultório para tentar reverter ou pelo menos controlar, encontra-se a hipertensão arterial, que a gente pode ter uma série de medidas não farmacológicas e farmacológicas para controlar, diabetes mellitus, né, que a gente também trata de maneira não farmacológica e farmacológica, a dislipidemia, que é o famoso colesterol elevado, também é tratado das duas maneiras. O tabagismo, é que o melhor e único tratamento é a cessação dele. Como a gente faz, pode ter várias maneiras, mas a cessação do tabagismo é o único jeito de reverter esse problema. O uso excessivo de bebidas alcoólicas também tem impacto negativo na saúde cardiovascular. Inclusive e o pessoalzinho que bebe uma cervejinha no final de semana, isso pode interferir também? Quando a gente pega as diretrizes que focam individualmente nas nossas nas orientações que a gente pode dar para os pacientes para controlar a hipertensão, diabetes, dislipidemia, o consumo de álcool
de até 30 gramas por dia, no caso do homem, até diz 2 taças de vinho, 2 latas de cerveja, a mulher a metade disso, eles recomendam isso como um consumo moderado, que a partir, quando você extrapola isso, você está acima da meta e você está mais propenso a ter descompensação ou um controle mais inadequado. Lógico, a gente não orienta ninguém a fazer uso regular de bebida alcoólica, né? A gente recomenda o consumo moderado e nunca, né, a gente tenta não recomendar um consumo diário. Tá. Seguindo nessa esteira de fatores, temos outros fatores que a gente não consegue falar que é uma patologia em si, mas que a gente sabe que leva a desfechos desfavoráveis cardiovasculares, que é o estresse, né? Então, acho que uma vida estressante, um controle inadequado do estresse, uma condução inadequada disso é um impacto ruim, porque isso altera a pressão, isso altera aspectos metabólicos, isso tem um estresse cardiovascular maior, e a gente tem alguns fatores imutáveis, né? Alguns fatores que a gente sabe que é um fator de risco, mas que a gente não tem muito como fazer. Uma delas é a idade, então quanto mais velho nós ficamos, mais a gente está exposto a eventos cardiovasculares. Infelizmente, né, o tempo segue, a gente não tem como abortar isso. Existem fatores também como a genética, então patologias genéticas que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue inferir pela história clínica, né? Algumas têm manifestações bem clássicas, outras a gente consegue suspeitar quando a gente tem um histórico familiar muito precoce. Então, se a gente tem na família parentes de primeiro grau que tiveram eventos cardiovasculares, homens menores do que 55 anos, mulheres menores do que 65 anos, tanto infarto, angina, revascularização, acidente vascular cerebral, morte súbita, a gente sabe que essas pessoas elas têm um histórico precoce e isso pode estar atrelado também ao componente genético. O excesso de peso também? Sim, o excesso de peso é um fator modificável que a gente consegue controlar desde maneiras não farmacológicas, que é o que a gente mais orienta. Em alguns casos, a gente precisa de uma ajuda medicamentosa para conseguir, ou até mesmo cirúrgica, para conseguir tratar. E o sedentarismo, né? O sedentarismo também é um dos fatores modificáveis que a gente consegue atuar de maneira, acho que é mais simples, né? Você conseguir convencer alguém a fazer o preconizado, que são 30 minutos de atividade física 5 vezes por semana. Não precisa sair correndo, fazer uma maratona, mas nem que seja uma caminhada mais acelerada. Só isso já tem impacto em redução de pressão, redução de glicemia, melhora de perfil lipídico, e isso tudo leva a uma redução de risco cardiovascular. E pensando em prevenção, doutor, fora a atividade física que o senhor acabou de mencionar, o que mais a gente pode citar de prevenção? Então, além da gente estimular uma atividade física regular, pelo menos leve a moderada, a gente consegue orientar pontos dietéticos, né? Infelizmente a nossa nutricionista não está aqui para dar uma aula magna sobre isso, mas o ponto de vista nutricional, a maneira como nós orientamos é fundamental. Então, seja pacientes hipertensos, a gente consegue puxar um pouco e discutir dietas com redução de sal, pacientes com dislipidemia, pacientes com sobrepeso, pacientes diabéticos, dietas com menor teor de carboidratos, ou pelo menos carboidratos com índice glicêmico um pouquinho melhor, por exemplo, alimentos integrais, redução de gorduras ruins, né, que a gente acaba tendo essas gorduras muito insaturadas, redução de bebida alcoólica, né, como a gente conversou um pouco antes, que também é um fator importante, cessação de tabagismo, que talvez dos pontos, pelo menos que eu vejo no dia a dia, acho que não sei você, Aline, a gente acaba pegando, é o mais difícil de conseguir intervir, às vezes é parar de fumar. Né? Você consegue botar alguém para andar, para fazer caminhada, consegue convencer a reduzir, a parar de comer carboidrato em excesso, comer carnes vermelhas todo dia, comida muito gordurosa, reduzir álcool, mas parar de fumar, acho que para mim é o mais difícil de conseguir fazer alguém. A minha experiência é que dentro do consultório é mais difícil do que dentro da UTI. Eu também sou médica de UTI, mas na UTI a gente consegue com mais facilidade porque a pessoa teve um infarto, teve um AVC, teve um episódio que o cigarro foi um contribuinte para isso,
e aí naquele momento ele pede ajuda para parar de fumar, seja medicamentoso, orientações, enfim. Eu percebo isso mais dentro do ambiente hospitalar do que dentro do consultório. Parece que as pessoas precisam ter um evento de gravidade para eles entenderem que eles precisam parar. Não, com certeza. Acho que para o cigarro em si, um evento traumático, ele é um gatilho muito importante para a pessoa, pelo menos, começar a contemplar a ideia de parar de fumar. Aí muitos já falam, nunca mais põe um cigarro na boca. Num contexto de maior fragilidade, internação, UTI, isso já é um gatilho para começar até essa ideia. Mas o acompanhamento e a gente manter um programa de cessação de tabagismo adequado, se a gente consegue fazer um programa legal, a gente consegue ter uma taxa de reincidência baixa. Mas é muito difícil. Para aqueles tabagistas muito crônicos, inveterados, né, como a gente fala, é muito difícil a gente conseguir manter eles sem fumar. E ali na hora do desespero que a pessoa tá para morrer, ela promete tudo, né? A hora que sai, já fica... Eu tenho um caso, eu perdi meu pai aos 50 anos por conta do tabagismo. Um infarto, porque fumava, 3 maços por dia e a gente não morreu muito jovem. E a gente foca, né, no cigarro, infarto, AVC, mas tem tudo que é ruim o tabagismo causa. Então, neoplasias, câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer intestinal, o cigarro contribui. Doença pulmonar crônica, enfisema, bronquite crônica, o cigarro causa. Não tem uma coisa boa que a gente consegue derivar, né? Que a gente consegue falar, não, cigarro é bom para alguma coisa. Não é bom, é ruim para tudo. E agora o cigarro eletrônico, né, que tá tão na moda, tem o mesmo efeito, o efeito muito parecido do... Cria dependência e... Que os jovens estão fumando muito, que é o tal cigarro eletrônico, que é um perigo. E tem aquela coisa, né, Dilene, falar, não, mas não tem as 5.000 substâncias que o cigarro tem, nocivas. Tem outras. Você não deixa de inalar e de colocar material estranho dentro do corpo. Dentro do corpo, que pior ainda, você também não sabe o comportamento que isso vai ter a médio e longo prazo. Porque não tem estudo suficiente para isso. Porque é docinho, é gostoso, é cheiroso, tem um gostinho agradável, doce, então aí acaba atraindo mais, né? Agora, com relação aos fatores de risco, esses modificáveis que o senhor falou, existem patologias que, modificando esses fatores, a gente consegue reverter? Ou elas só se mantêm sob controle? Então, a gente tem que pensar, todo fator de risco, ele agrega, isoladamente, ele agrega no aumento de risco cardiovascular global. Então, se a gente atuar individualmente em cada um deles, né, tratar um por um, idealmente ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma redução máxima. Infelizmente, a gente não consegue ter uma redução 100%. Né? E deixar o paciente super saudável. Por mais que a gente consiga tratar todos os fatores de risco, dificilmente a gente vai conseguir tornar uma pessoa... Por exemplo, alguém que já teve um evento cardiovascular, ela sempre vai ter um risco maior de ter um novo evento, e a gente tratar todos os fatores de risco dela, a gente vai trazer esse risco para o menor patamar possível, mas zerar ninguém, um risco zero não existe para ninguém. Então, a gente conseguir tratar um por um, a gente consegue ter efeitos. E às vezes a gente tratando, por exemplo, a hipertensão, cada 10 milímetros de mercúrio que a gente tem de pressão a mais de descontrole, a gente tem uma porcentagem aditiva de aumento de risco cardiovascular. Então, a pessoa que tem uma pressão habitual de 15/9, ela tem um risco maior de quem tem uma pressão controlada. E uma pessoa que tem uma pressão rotineira de 18/12 tem um risco maior ainda desse de 15/9. Então, dentro de cada fator, cada grau de controle agrega uma melhora no perfil e na redução de risco. E se a gente consegue intervir em todos eles, a gente consegue ter uma redução máxima. Mas, infelizmente, sim, não é uma ciência exata. A gente consegue trazer para um risco menor possível para aquele paciente. Então, isso é uma coisa importante quando a gente está no consultório. Você trata tudo, você consegue fazer perder peso, consegue tratar pressão, controla a diabetes, controla o colesterol, faz parar de fumar. Agora eu não vou ter mais nada? O seu risco é o menor possível agora que a gente controlou tudo. Zero, infelizmente, não existe. Para ninguém. É o que a gente fala muito aqui, né? A alimentação e a atividade física, ela é fundamental. O que acontece é que as pessoas normalmente procuram um médico
quando elas já tiveram um evento muito grave, né? Ou quando elas estão ali no limiar, ou já infartou, ou tá com uma doença muito grave, aí ela procura, ela vem no desespero. Eu tenho uma loja de produtos naturais e eu vejo isso com muita frequência. A pessoa procura a gente com ali a listinha do médico, mas porque ela já tá tão doente que ou ela muda o hábito dela, ou ela sabe que ela tem um curto tempo de vida, ou enfim, vai ter uma patologia, uma doença que vai prejudicar. E pessoas muito jovens, né? A gente vê cada vez... Eu vejo isso no meu consultório. Muitos pacientes me procuram porque eles estão pré-diabéticos. Já estão, né? Eles já estão pré-diabéticos, colesterol alto, uma obesidade já grau 2, grau 3. Aí eles me procuram pelo risco do que eles querem envelhecer de forma saudável. Então, eles me procuram normalmente quando a doença já está instalada, né? Não como uma prevenção, né? Isso, 70%, 80% é isso. mas é raro a gente ter essa cultura de prevenção exclusivamente primária, que é uma pessoa que não tem nada, mas que faz um controle preventivo adequado e com o que é preconizado mesmo de check-up, que é basicamente perfil metabólico, um eletrocardiograma, uma ferição de pressão, não é muita coisa, né? Apesar que o check-up também precisa revirar do avesso. Não precisa. É um exame clínico, detectar as principais comorbidades que a gente tem, e com isso a gente consegue saber o risco cardiovascular e as medidas para ali em diante. A gente tem tantos pacientes que chegam já depois de uma patologia instalada, depois de um infarto, depois de um AVC, já com doença já manifesta, que a gente faz um controle de danos e tenta reduzir ao máximo, e aqueles que os raros que a gente consegue ter para conseguir fazer um controle exclusivamente primário, que são os mais relativamente incomum a gente ter, né? A gente costuma ter quem já tem comorbidade. Mas eu acho que isso, como você falou, é uma questão cultural. E eu trago até pro meu dia a dia como dentista, são raras as pessoas que vêm até o consultório de forma rotineira para um acompanhamento preventivo. A grande maioria chega lá ou com dor ou com algum problema já manifestado, que eu até brinco quando eu vejo na recepção, eu falo, para você ter vindo alguma coisa aconteceu. Aí a pessoa dá risada, porque a grande maioria realmente só se preocupa em cuidar quando já existe o problema, né? É que parece que médico é associado à doença, quando na verdade é associado à saúde, né? Você deveria procurar ali. E falando em associado à saúde, por exemplo, eu vou no ginecologista todo ano. Eu deveria ir no cardiologista todo ano? Sim, a partir dos 35 anos, um acompanhamento clínico, pode ser com um cardiologista, pode ser com um clínico geral, mas que faça a parte preventiva, é recomendado, né? Então, você fazer uma consulta, que não precisa ser assim, nada mirabolante. Tem sintomas ou não tem? Como é que é o seu estilo de vida, qualidade de sono, alimentação, exame clínico, aferição de pressão arterial, peso, altura, cálculo de MC, exame geral, um eletrocardiograma, perfil de colesterol, glicêmico e alguns exames metabólicos básicos, a gente consegue ter o seu risco cardiovascular na mão. E aí você contra consultar, eu tenho tal doença, aí essas variáveis que se adicionam ou se retiram, a gente consegue, a partir desse básico, saber, tem que estender mais algum exame ou não, como é que vai fazer o segmento. Mas o recomendado é ter uma rotina, pelo menos acima dos 35 anos, idealmente anual, mas pessoas que não têm absolutamente nada, às vezes se quisesse passar um pouco, mas o segmento clínico, prevenção primária, é obrigatório. E se tiver questões genéticas, talvez eu tenha aqui antes dos 35? Sim. Eu pego muita gente, e isso é uma coisa que talvez às vezes seja até uma falha nossa em conseguir promover, em conseguir tentar captar. Toda pessoa de 20 anos precisa passar num cardio? Não precisa. Não precisa, quero fazer um esporte de alto impacto, tem... Atleta. Isso, atleta, alguma particularidade, mas os casos que a gente precisa ter um acompanhamento mais precoce, ou que a gente precisa ter pelo menos ter uma avaliação mais cedo, são pessoas que, eu tenho 5 parentes de primeiro grau que infartaram com 35 anos. Não, peraí, você precisa ser avaliado, a gente precisa ver o que está acontecendo. A gente começar um pouquinho antes.
Todo mundo precisa? Não, mas são casos selecionados. Igual o meu filho. Eu tenho um filho de 13 anos que joga futebol. Então, a pediatra que eu levo, ela é cardiopediatra. Já me pediu, fez eletro, fez eco, fez ergométrico para poder liberar pro Palmeiras, né, pro time. Não, então, Porque ele é atleta, né? Exato, você vai fazer ainda um esporte, você já tá no Palmeiras, já tem alguma coisa que talvez seja já um tom acima do que é o competitivo para a idade. Se tem uma perspectiva de seguir nisso, o acompanhamento cardiológico é fundamental. Se a gente sabe que o atleta tem uma fisiologia diferente, né, uma resposta cardiovascular que às vezes pode ser um pouquinho mais exacerbada, e alguns têm patologias de base, genéticas, como cardiopatia hipertrófica, doenças ritmogênicas, que a gente não pode comer bola, não pode não diagnosticar. Sim, que é aquela questão, assim, aí eu volto para a questão cultural, que as pessoas têm a ideia de que, não, me dá só um atestado para atividade física, para poder frequentar a academia, para ir na natação, para jogar bola. É só um atestado para atividade física, né? Exato, e isso é a avaliação mais simples que a gente tem, que é uma pessoa que às vezes não tem nada e só quer fazer um exame básico, uma coisa rápida, mas também traz um alto grau de responsabilidade, porque esses são casos que, se tem algum indício, se tem algum dado de história, eu tive um primo que teve uma morte súbita aí, mas ninguém sabe o que foi, não. Então, já aumenta um risco ali, muda um pouquinho a probabilidade de ser outras patologias. Tem um eletro com uma alteraçãozinha, seria inespecífica, mas se você tem um dado epidemiológico, um dado familiar relevante, muda a maneira como você pensa. Então, assim, é uma consulta que é para ser a mais fácil, mas também é que você tem que ter, você mantém um alto grau de responsabilidade. Eu também não faço um atestadozinho, não. Porque a Aline às vezes fala que os pacientes reclamam, fazem cara feia, quando pedem o atestado ou para academia, para tal atividade, ela fala, tudo bem, mas então você vai fazer os exames. Mas é só um atestado. Mas aqui a responsabilidade é do médico, né? Você não pode dar um atestado. Porque Pensando se der algo errado, a responsabilidade é do médico que atendeu, né? Não, exato. Não pode. E do mesmo jeito que vem uma pessoa jovem, sem comorbidades, que só quer uma avaliação para atividade física, a gente às vezes pega o contrário. Uma pessoa que já teve um monte de problema cardiovascular, então quer dizer que eu não posso fazer nada. Negativo. Você pode fazer. A gente tem pacientes, existe reabilitação cardiovascular que lida exatamente com esse perfil de pacientes com insuficiência cardíaca, pós-infarto, com doenças pulmonares graves, que a gente consegue reabilitar essa pessoa e consegue fazer um acompanhamento especializado com educador físico, com cardiologista, com pneumologista, focados em reabilitação. Essa pessoa vai voltar a fazer atividade física, vai voltar a fazer esporte dentro das suas recomendações e metas de acordo com a patologia, mas esse conceito de que quem tem doença cardiovascular vai ser... vou ficar afastado, não vou fazer mais nada. Isso só sentado no sofá. Não, isso depende... É raríssimo a gente recomendar isso. A maioria das pessoas voltam a ter uma vida produtiva e ativa. E às vezes as pessoas também usam a questão da genética, que teve alguém na família para não fazer nada, né? Não posso porque tem problema de coração em casa, eu não posso fazer nada. Então tudo é desculpa. A gente bate muito na tecla aqui, doutor Gabriel, dessa história, atividade física, alimentação, prevenção é o melhor caminho. Mas é o melhor Às caminho vezes eu mesmo. falo toda vez que o pessoal ouve a gente falar exatamente isso. A gente chega a ser repetitivo, né? Tomar água, fazer atividade física, dormir bem. Mas, por exemplo, isso tudo que você falou, uma dieta com um hipertenso, uma dieta com uma maior restrição de sal, tem redução significativa da pressão arterial. Redução da ingestão de bebida alcoólica, reduz a pressão arterial. Dormir bem, menos estresse, reduz a hipertensão arterial. Atividade física, reduz. Mesma coisa, atividade física e alimentação. Só a alimentação consegue reduzir seu perfil lipídico em 10 a 20%. Atividade física, 10, 15, 20%. A gente consegue mudar muita coisa com medidas não farmacológicas. Mas nem o básico as pessoas fazem, né? Então, assim, é o mais barato de orientar, às vezes é o mais difícil de seguir, e algumas pessoas optam a tentar só com tratamento medicamentoso. Mas a prevenção primária, se você segue
né, que a gente fala, né? Segue o bom senso, a gente consegue mudar muita coisa. E é o que eu falo no meu consultório, o remédio não faz milagre. Ele te ajuda, precisa ter os não farmacológico contexto associado. Porque eu percebo assim, a pessoa está com colesterol alto, a gente entra com medicação, mas ela quer continuar comendo a gordura a pururuca, né? A pururuca, a gordura do churrasco. A pessoa está com uma esteatose hepática e continua consumindo o que deveria ser evitado. Então, é complicado. Eu acho que assim, o medicamento ele te ajuda, mas não faz milagre. Não faz milagre. E isso é uma coisa que a gente pega muito, né? Porque algumas... quando a gente orienta também, as pessoas pensam... acha que é uma coisa meio draconiana, excessiva. Não, então nunca mais eu poder... Não, nunca mais não. Pô, sábado você quer comer uma pizza? Coma uma pizza, vai uma feijoada, vai. Mas o resto da semana... Controla, poxa. É tudo um equilíbrio, né? Então... É exatamente o que eu falo. Não existe alimento proibido. Inclusive a pururuca, que é gordurosa e tudo mais. Mas quantas vezes você vai comer em um mês? Quando foi a última vez que você comeu? É isso que a gente tem que ter em mente. Eu falo que não existe alimento proibido, mas existe o equilíbrio de quanto você vai comer e a frequência que você vai comer também, né? E eu falo também, enfiar o pé na jaca de sexta, sábado e domingo é metade da semana, quase, né? Então a gente fala assim, não, vou deixar para fazer isso no final de semana, mas aí começa na sexta-noite e termina no domingo à noite. São 3 dias São de 3 7. dias de Exato, 7, né? Você tá exato. falando de 40% da sua semana, você tá fazendo errado. Então não adianta nada, porque às vezes a pessoa segura a semana inteira, aí ela desconta tudo, extrapola no final de semana. Exato, Também não né? resolve. E, Aline, você falou que trabalha em UTI. Né? Se a gente deixa levar o nosso mecanismo de trabalho, de recompensa, pô, tá na UTI, tô à noite, a gente vai comer pizza todo plantão, né? E eu fiz isso há muito tempo e eu teve um dia que falei, pô, chega, não, pô, pedi uma salada. E de dia é o bolo com café. Que as enfermeiras trazem, né? Não, e a gente pede uma pizza, eu quero pedir uma parmegiana, não, vamos pedir um frango, uma salada. A tática que eu faço é levar marmita quando eu tô em plantão em hospital. Porque até a comida do hospital é muito saborosa. Os hospitais que eu trabalho, a comida é muito boa. Então eu levo a marmita, porque é uma forma de eu ter o equilíbrio daquela porção certa, daquele alimento que a gente faz em casa, ou que eu compro na loja da Edi. Então, já que a gente tá falando em marmita, vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos aproveitar o gancho. Ale, nós temos o patrocinador que é a Pavão Contabilidade e a Agni Alimentos, que faz marmitas congeladas saudáveis. Ale, você pode colocar os patrocinadores pra gente? Tá, Pavão Contabilidade, que a Aline pode falar melhor. Pavão Contabilidade é a contabilidade especialista aí na área médica. Desde que eu me formei, eles que cuidam toda dessa parte de contabilidade. Eles abrem a empresa jurídica, eles fazem o imposto de renda, seja a física, jurídica, emissão de nota fiscal, toda essa parte burocrática, não me preocupo com nada, exceto o pagamento dos boletos que eles enviam, inclusive avisando a data do vencimento para você não perder. Então, eu vou trazer aqui o Matheus, que é proprietário da Pavão Contabilidade Médica, para trazer um recadinho para vocês. Olá, podcast Vida Saudável em Debate, tudo bem? Eu sou o contador Matheus, da Pavão Contabilidade Médica, e passo a deixar um recado para você, médico ou profissional de saúde que está com a vida burocrática. Está precisando reduzir seus impostos, abrir sua empresa médica, resolver burocracias com hospitais? Entre em contato conosco. Nós, da Pavão Contabilidade Médica, estamos à disposição para ajudá-lo e resolver todos os seus problemas. Aguarde seu contato. Obrigada, Pavão Contabilidade Médica, que a gente vai falar da Agni Alimentos. A Agni é uma empresa que faz marmitas prontas. Eu sempre falo que aqui em São Paulo é marmitas, mas eu acho que em alguns outros estados não é esse o nome que se dá. Os produtos são ultra congelados. O ultracongelamento, ele mantém as propriedades do alimento por mais tempo, porque ele não continua o alimento ali no processo de cozimento, então ele mantém as propriedades. São marmitas equilibradas, saudáveis, com temperos naturais, não tem produto químico, não tem conservante, e é uma forma de você ter uma alimentação saudável, porque eu falo assim, se tem dentro de casa, você vai pegar aquilo para comer. Quando você tem que pedir ali no delivery, no iFood, ou tem que pedir a pizza, você vai
pedir um alimento que não é saudável. Então, você tira ali do congelador, do seu freezer, 8 minutos no micro-ondas e tá pronto. É feito numa fazenda no interior de São Paulo e extremamente natural. Obrigado, Agni Alimentos, por patrocinar o nosso podcast. Olha, essa é a fazenda que é feita os alimentos da Agni. Eu falo que só de ser feita aí já tem uma energia boa. Então faz igual a doutora Aline, leva sua marmitinha, não fica pedindo pizza. A sopa de abóbora com gorgonzola. É muito boa. Tem uns pedacinhos de gorgonzola, uma delícia. Realmente é muito boa, é muito bem temperado, assim. Escondidinho também, já comi, muito bom. Eu comi de brócolis. Agora, doutor, pensando no público leigo, eu não diria dicas, mas orientações de sintomas ou sinais, manifestações, alguma coisa que a pessoa, os homens no caso, que são o foco desse podcast, possam identificar e falar, nossa, tá na hora de eu procurar um profissional. Perfeito. Então, a gente tem bastante sintomas que a gente pode ter, que pode ser algo patológico, mas os principais. Então, primeiro falando um pouquinho, né, da dor no peito, que a gente valoriza como uma dor cardíaca, né? O típico é a gente ter uma dor no peito, que ela é uma dor meio... Você não consegue dar um ponto específico, é uma região, pode ser aqui atrás do externo, esse osso, pode estender para os dois lados do peito. Geralmente uma dor que é um aperto, é um peso, ou uma queimação, uma sensação de estar esquentando, está queimando mesmo, que pode irradiar para o braço esquerdo, pescoço, mandíbula, ocasionalmente para o lado direito, estômago ou costas, que vem associada a sintomas de falta de ar, de náusea, vômito, sudorese, ter um suor inapropriado para o contexto que você está, a sensação de mal-estar, e que piora com esforço físico e que geralmente melhora com repouso. Isso é uma descrição clássica de angina, da dor torácica cardíaca. Lógico, variações, um outro fator um pouquinho mais importante, outro menos relevante, são comuns. Nesses casos, dor no peito, nunca teve. Alta intensidade, associada a esforço, causando algum grau de limitação ou que não melhora com repouso, você precisa procurar um médico. Então isso já é um sinal de alarme. A gente sabe que, eu como homem, vocês devem saber também, que homem é teimoso, né? Vai falar que não é nada, que é gás. Não dá para comer essa bola, não dá para ter uma dor no peito que nunca teve antes, você chegar, foi só um mau jeito, foi só o jeito que eu dormi, acordei com peso no peito. Não dá. Então isso é um sinal de alarme. Outros fatores que a gente se preocupa. Um cansaço inapropriado ou desproporcional aos esforços. Então você pega alguém que trabalha com algo mecânico, algo braçal, alguém que faz muita atividade no trabalho, anda para lá e para cá. Antes eu fazia tudo rápido, tranquilo, agora eu tenho que andar mais devagar porque eu canso, ou eu tenho que diminuir a carga do que eu estou fazendo, eu tenho que parar várias vezes para dar uma respirada. Tem algo errado. Pode ser doença coronariana, pode ser obstrução, pode ser insuficiência cardíaca, pode ser um monte de coisa, mas tem que ser avaliado também. Outros sintomas, desmaios. Então, desmaio é uma coisa que às vezes é um pouco... Talvez dos sintomas, talvez seja um dos que as pessoas já ficam alerta, né? Porque os outros vêm, porque às vezes é uma coisa meio dramática. Mas desmaio, desde aquele que levantei um pouco rápido, escureceu a vista, desmaiei, estava muito quente, desmaiei, que geralmente são mais benignos, né, que a gente acaba vendo, até mesmo aqueles que são de altíssimo risco. Estava andando e caí, não percebi. Estava na esteira, correndo, fazendo exercício, de repente acordei no chão. Então vai dando avisos, né? Alguns dão avisos. Alguns têm esses sinais premonitórios. Geralmente esses são até mais fáceis de lidar. Às vezes são quedas momentâneas de pressão, são coisas que podem ser mais simples. Agora, esses que não dão avisos, geralmente são de alto risco. Geralmente são arritmias mais malignas, geralmente são quadros que precisam ser vistos mais rápido. Então, basicamente, dor no peito, falta de ar, desmaio, e uma coisa que às vezes a gente releva um pouco, e todo mundo às vezes acha que releva, sentir palpitação, sentir o coração acelerado. Às vezes que eu tô nervoso, tô ansioso, tô preocupado, sentir um pouquinho de palpitação,
Geralmente é o normal, né? Se todo mundo procurasse um médico por causa disso, né, Não ia dar conta, vocês conta. não iam dar Tinha conta. lotado. Ainda mais num mundo ansioso que a gente vive. Mas às vezes a gente confunde. Pô, eu tava bem em casa, eu tô ansioso porque tô sentindo o coração bem acelerado e eu não tô ansioso. Não, peraí. Vamos ver direito. Então, palpitação, seja desencadeada por esforço, seja espontânea e, sobretudo, se associada a dor no peito, falta de ar, desmaio, algum grau de limitação, a gente também tem que investigar. Né? Então, eu sei que a gente, às vezes, é um pouco teimoso e releva os sintomas. Não sinto nada, eu tô bem. Não é bem por aí. Né? Tem sintomas novos e nem todo paciente que a gente fala, né, lê o livro de medicina. Nem todo mundo vai ter um quadro escarrado, um quadro clássico. Às vezes você vai ter quadros atípicos ou quadros frustros, mas a principal mensagem é: eu não tinha antes, estou tendo agora. Está me causando limitação. Não tem um gatilho claro ou algo que está sendo progressivo, você precisa procurar. Precisa ser avaliado. Legal. Interessante. Agora, a gente já falou aqui, né? A prevenção é o melhor caminho. A gente já citou rapidamente aqui, doutor Gabriel, mas como que o sono afeta a parte cardiológica? Hoje as pessoas dormem muito menos, ficam no celular até tarde, televisão, vão dormir ansiosas, demora para pegar no sono. Esse calor também infernal que a gente está passando aqui. Como que o sono afeta o coração? Afeta bastante. Então, primeiro eu vou falar de uma patologia que às vezes a gente releva um pouco quando a gente, mesmo em casa ou quando a gente vai no médico, até esquece de comentar, ou às vezes muitos não perguntam, que é sinais de apneia do sono. A apneia do sono nada mais é que a gente tem interrupção do fluxo de ar, da respiração durante o sono, isso leva à queda de saturação, isso leva a micro despertares durante o sono. Então, essa patologia, geralmente o que? Você vai pegar alguém em casa, pô, meu marido, minha esposa ronca a noite inteira. Você tem que estar de olho. Por quê? Porque a apneia do sono, então você imagina que o momento que a gente tem durante o dia, que o nosso corpo é para ter episódios de relaxamento absoluto e que isso contribui para a redução do tônus vascular, melhora da resposta cardiovascular, é o sono. E se a gente não tem isso, tem um sono todo quebrado por apneia, por hipoxia... Pelo ronco também. Porque o ronco já mostra que tem um turbilhonamento de ar. Algumas pessoas só... No caso, a esposa. Exato. Então você tem problema em dobro. Mas a apneia do sono, isso já está bem estabelecido, que a apneia do sono não tratada, você tem aumento de eventos cardiovasculares, infarto, AVC, você tem descontrole de pressão arterial e você também tem predisposição e aumento de arritmias cardíacas. A apneia do sono é uma patologia que a gente tem que correr atrás no consultório. Então, pacientes que falam, sono de má qualidade, sonolência diurna, o acompanhante fala, um horror, dormir ronco o tempo todo, tem que correr atrás, tem que investigar. Então, isso é uma doença que a gente tem que ir. Aí tem as outras coisas que não são doenças, que são hábitos. Então, é o que você falou, Edilene. Fica no celular, então, exposição à tela, um sono desregrado. Então, cada pessoa tem um relógio biológico. Tem pessoas que que conseguem dormir pouco e serem ativas, produtivas e já é o suficiente. Ótimo. Tem pessoas que não, que precisam de uma carga de sono, de uma quantidade de sono maior, 8 horas por noite. Cada um tem seu relógio biológico. Então, se você já começa a mudar o seu padrão de sono habitual, então, cada um vai saber o seu. Pô, eu preciso de 6 horas de sono para ficar bem. E você tem uma rotina toda desregrada, dorme 4 horas por noite, 5 horas por noite, você já vai ter menor tempo de descanso, vai ter um maior tônus, né? Maior tônus cardiovascular, você vai ter menos tempo de relaxamento. Fatores modificáveis, que eu tinha comentado, tela, celular, televisão. Cheguei em casa 11 horas da noite, jantei bem e vou deitar. Péssimo, você vai ter um sono ruim, você vai... além de predispor a refluxo gastroesofágico, você vai ter um sono de má qualidade, porque você vai estar fazendo digestão durante o sono, às vezes uma alimentação pesada. Insônia, por vários motivos. É ambiental, ou seja, tem alguma coisa em casa que está te atrapalhando? Acho que algumas coisas não tem jeito, né? Filho pequeno... Cachorro do vizinho. Cachorro do vizinho. No meu caso, eu que tenho gato, o bicho pula no meio da cama. Os meus 6 horas da manhã estão ali. Acontece, tudo bem.
Mas existem fatores que, às vezes, são... É um sinal de que algo também não está bem. Pô, acordo toda noite 2, 3 vezes de madrugada, acordo sem sono, preciso ir na sala, tomar uma água, tentar dormir de novo. Às vezes é um sinal de que alguma coisa não está bem. Pô, não é apneia, quer dizer, você pode acordar no meio da noite e perder o sono, mas pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser algum grau de estresse ou preocupação, alguma coisa que é um sinal que às vezes é um pouco sutil, às vezes é só isso. Precisa investigar, né? Precisa investigar. Então o sono, qualidade de sono, ela é fundamental, não só para o coração, bem-estar psíquico, rendimento ao longo do dia, produtividade, redução de risco de acidente. Então, apneias muito graves, né? A gente às vezes vê gente que tem sonolência diurna tão grave que pesca dirigindo, que pesca no trânsito. Então, assim, um sono ruim, você estende o espectro de malefícios muito além só do coração. Você estende para basicamente todos os sistemas do seu corpo. O que a gente vê muito de casal é que às vezes o marido ronca e a resolução do problema é separar os quartos, cada um dorme num quarto. Então, em vez de investigar por que o marido tá roncando tanto, então, tá me incomodando, eu vou simplesmente dormir em outro quarto. E não vai investigar, né? Como se não fosse um problema. Exato. E a apneia do sono, ela é uma doença... os sintomas e a fisiopatologia é a mesma, mas como você chega lá, tem vários motivos. Você pode ter apneia porque você está acima do peso, porque você dá uma barriga para cima e tem todo o peso abdominal que reduz a sua cavidade torácica. Você pode ter uma amígdala gigante que, quando você relaxa e dorme, ela obstrui a via aérea. Você tem vários motivos que levam ao mesmo final. Então, a pessoa magra, atleta, pode ter apneia? Pode, porque às vezes é um fator mecânico. Então, isso tem que... Suspeitou, e isso é muito fácil. Ronco excessivo, sobretudo se associado à sonolência diurna ou um grau de desatenção, de baixa produtividade ao longo do dia, tem que investigar. Isso tem comprovação que isso é deletério para o sistema cardiovascular. Hoje em dia tem até uns aplicativos no celular, né? Se você mora sozinho e não tem ninguém para avisar que você ronca, tem os aplicativos que você baixa no celular e ele depois dá uma estatística. Quanto da noite você roncou, qual é o decibéis que você roncou, se você teve apneia, se você não teve apneia. Porque é óbvio que a gente está dormindo, às vezes a gente não percebe, né? Eles ajudam com uma triagem, né? Sim. O diagnóstico... Principalmente quando não tem ninguém para te contar, né? Então, assim, mas para quem tá vendo... Mas não é diagnóstico. Não é diagnóstico. Não, mas ele é uma triagem. Pô, se você não ronca e você dorme 8 horas por noite e você não ter nenhuma alteração, por exemplo, no aplicativo, dificilmente você vai ter alguma coisa. Agora, se você tem um sono agitado e o aplicativo fica todo estrambelhado, não quer dizer que você tenha, mas é uma triagem. Ele pode sugerir, mas você precisa ser avaliado. Sim. E a apneia é fácil de tratar, você tem que correr atrás. Trata não só não farmacológico, né? Se o problema é peso, se é algum vício postural dormindo, se é alguma questão posicional, você já consegue ajudar. Questões anatômicas, existem cirurgias, existe também CPAP para a maioria das etiologias. Importante é não deixar de diagnosticar. Então, olha, se o seu marido está roncando muito à noite, não mude ele de quarto, procure não ponha para dormir na sala. Não põe para dormir na sala, no quarto do lado, procura um médico para poder fazer a avaliação, né? Acho que Não, a solução não é mudar de quarto ou colocar um aparelhinho no... A gente tá rindo, gente. Mas a gente faz isso, a maioria das pessoas fazem. Elas vão dormir em outro lugar. Todo mundo conhece alguém de um casal que dorme separado por causa de ronco. Então, não vamos expor ninguém, mas todo mundo conhece alguém. Isso é comum, né? Isso é comum. Isso é... Não, mas é bom a gente falar que isso pode ser uma doença, que não é só separar de quarto. Que não é só... É normal pode resolver, Às vezes as pessoas acham que é normal roncar, né? E que não é. Não, e às vezes você tem casos, paciente hipertenso, não baixa com nada, tá todo descontrolado, começa a fazer arritmia, aí você trata a apneia e resolve o problema. Às vezes a solução para vários problemas... Inclusive o casamento pode estar... Tá num simples, né? Exatamente. Tá num simples. Mas isso é um fator de risco, não é nem falar fator de risco, é uma doença que piora o conjunto da obra.
Estamos chegando ao final do nosso podcast. Já? Já. Que Vai passar rápido demais. Doutor Gabriel, qual o conselho final que você deixaria para os nossos ouvintes? Todos, a gente está focando aqui porque é Novembro Azul, mas todo mundo tem coração, né? Então, qual é o conselho final que você deixaria para os nossos ouvintes? Bem, eu vou falar conselhos, né? Um só, acho que seria muito pouco. Para quem não sente nada, segmento regular, com clínico, com cardiologista, tem que ser realizado, porque não ter nada, por enquanto, ainda mais quando quando você é jovem, espera-se que você não deva ter nada. Quando você vai envelhecendo, não ter nada é uma dádiva. Privilégio. É um privilégio. Medicina preventiva, às vezes por mais simples que possa parecer, é a que mais tem impacto na redução de desfechos futuros. Então, se você não tem nada, comprove que não tem nada, vá ao médico, seja examinado, faça os exames preconizados para a sua faixa etária e perfil de risco. Tá? Não precisa ser um check-up que revire a pessoa de cabeça para baixo. Isso também não é boa medicina, você fazer medicina baseada em evidências. Então, mas faça a sua avaliação regular. Para quem tem patologias ou fatores de risco, o controle dos fatores de risco, cada fator controlado individualmente reduz de maneira significativa o que a gente quer evitar. Infarto, AVC, insuficiência cardíaca, morte súbita. Então, controlar todos os fatores de risco, cada um deles vai te agregar um benefício, uma melhora a mais. E isso inclui também as coisas que você pode falar que não são doenças, é estilo, sedentarismo, alimentação inadequada. Então, tudo isso que são coisas, às vezes podem ser mais custosas, mais difíceis, como o tabagismo, mas todas valem a pena de serem investidas para você conseguir reduzir um evento potencialmente grave a médio e longo prazo. E a terceira coisa, não negligenciar nenhum tipo de sintoma que você tenha. Então, se você tem um segmento de rotina com a mesma pessoa, com o mesmo médico, se ele sabe tudo como você é, o seu perfil, o seu padrão basal de queixas, você tem alguma coisa nova, não negligencia. Vai, marca, conversa, explica, expõe o que está sentindo. Se é uma coisa muito aguda, muito limitante ou muito sintomática, às vezes um atendimento de urgência, porque especialmente quando a gente fala de patologias cardiovasculares, a maioria delas que a gente acaba vendo no dia a dia, elas têm sintomas premonitórios. Então a gente pega infartos que as pessoas nunca sentiram nada e de repente infartaram, pega. Mas muitas pessoas que a gente vê que tiveram um infarto de grande repercussão, falam, uma semana que eu estava sentindo um negocinho, quando eu andava, quando eu fazia esforço. Isso podia ter chegado... Evitado, né? Podia ter chegado podia ter tido um final diferente. Às vezes o tratamento, a intervenção que a gente faria seria a mesma coisa, mas num contexto muito diferente. Não seria numa emergência, não seria num quadro dramático, com um risco tão grande à vida. Então, não negligenciar sintomas. Muitas vezes pode não ser nada? Pode. Mas deixa para isso ser avaliado e ser discutido por um profissional, com quem vai conseguir te dar a sua opinião. Porque, às vezes, um evento agudo pode mudar drasticamente a sua vida. E a gente fala muito aqui da questão da longevidade, né? Hoje em dia as pessoas estão vivendo por mais tempo. É importante viver por mais tempo com qualidade de vida. Não adianta viver mais tempo também em cima de uma cama. E a gente sabe que a prevenção ela é fundamental para isso. Vamos para as considerações finais? Começar pela doutora Aline, por ordem alfabética. Muito obrigada por ficarem com a gente até esse horário. Pratiquem atividade física, melhore sua alimentação e pense a longo prazo para você ter uma qualidade de vida e o envelhecimento que você e seu corpo merecem. Doutora Mayra. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. E eu faço das palavras do Dr. Gabriel e da doutora Aline as minhas. Prevenção.
Fiquem com Deus, sempre na presença de quem vocês amam. E a gente se vê semana que vem. Um beijo. Doutor Gabriel, como que as pessoas entram em contato com você? Consultório, rede social? Quero fazer uma consulta preventiva. Como que as pessoas... a gente já falou aqui, você trabalha no Hospital Samaritano, né? A gente conheceu de lá. Mas você, antes do podcast, falou que vários outros hospitais que você trabalha, que seu consultório é no Paraíso. Passa o telefone e o endereço, a gente vai deixar depois ali no podcast, para as pessoas quiserem marcar uma consulta. Eu deixo, mais fácil, né, aparecer no banner do que eu falando. Mas eu trabalho, assim, com intervenção. Eu trabalho no Hospital Samaritano de Higienópolis, no Hospital Beneficência Portuguesa, nas unidades Paulista e Mirante. Mas lá eu também faço consultório quando necessário. No Hospital Moriá também faço intervenção e consultório. E o meu consultório privado que fica, minha clínica, né, fica no Paraíso, um quarteirão do metrô Paraíso, inclusive. Então acho que eu posso deixar o contato para vocês pode ajudar, claro. A gente vai deixar o contato do Dr. Gabriel aqui do consultório dele, telefone, endereço para marcar consulta. E aí você tem todas as informações. Mas caso você queira também mandar um WhatsApp pra gente, ou um direct, pode mandar que a gente encaminha as informações do Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, alguma consideração final? Eu acho que a gente cobriu bem, né, do ponto de vista de saúde cardiovascular. Acho que me senti muito bem recebido e com vocês são muito... Tem uma conversa muito leve, muito legal, muito instrutiva. Né, espero também ter falado bem, às vezes eu me enrolo um pouquinho aqui, né? Imagina! É que é muito assunto, né? A gente tentou direcionar aqui para a questão da prevenção, mas a gente pode marcar outros podcasts para falar de outros assuntos, porque é infinito. Exatamente, acho que infinito. A parte preventiva, né, às vezes é tema de um congresso inteiro, sim, né? A gente condensar em 45 minutos, mas o importante acho que é a mensagem principal, que é bom senso, né? Então, não cometer excessos, bom senso, se exercitar, comer direito, dormir bem e o básico, não negligenciar problemas prévios de saúde. O básico bem feito. Fazer bem feito, exato. Exatamente. Eu queria agradecer a sua presença. O nosso podcast vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas, pelo YouTube, mas você também consegue achar a gente no Spotify, no iTunes, você consegue achar a gente no Insta, no TikTok, a gente está em todos os canais. Então, compartilha esse podcast com os amigos, manda para a família, manda para o seu marido que ronca, para ele ouvir o nosso podcast, faça a sua consulta preventiva, é importante, a gente ama a família, quer ficar com eles, mas quer envelhecer bem. Então, a gente se vê na semana que vem. Obrigada pela sua participação. O like, né, gente? Tem que deixar o like. Gente, tchau. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.